Meu irmão, abra a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo de número 13. Josué, capítulo 13. Eu queria que você atentasse comigo, porque eu vou fazer a leitura de algumas porções deste livro, visto que esta sessão, que se inicia no capítulo 13, ela se estende até o capítulo número 21. E eu quero, se o Senhor Deus nos ajudar, trabalhar com os irmãos o capítulo 13 até o 21, numa visão perspectiva desta porção. Então, eu vou ler capítulo 13, verso 1. Lerei também o capítulo 19, 51. E, finalmente, o capítulo 21, de 43 a 45. Tá bom? Então, Josué 13, 1, 19, 51 e 21, de 43 a 45. Antes de lermos a palavra do Senhor, nós vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos abençoe com a iluminação do seu Santo Espírito, a fim de que possamos compreender a sua palavra. Senhor Deus, neste momento do culto, queremos receber a melhor parte, a qual não nos será tirada. A que vem do Senhor, a instrução da tua palavra. Para tanto, ó Deus, suplicamos a ação poderosa e iluminadora do teu Santo Espírito, pois sem esta ação não conseguiremos compreender a tua palavra. Por isso, ó Deus, clamamos, segundo a tua misericórdia e a tua graça, a tua bondade, que nesse momento sejamos alvos da ação do teu Santo Espírito. E que, ó Deus, tendo compreendido a tua palavra, o mesmo Espírito que nos lava, também, ó Deus, nos conduza a uma ação que glorifique o teu nome, a prática das verdades que temos aprendido. A começar em mim, nós te pedimos. Em nome de Cristo, portanto, com gratidão oramos e com perdão dos nossos pecados. Amém. Então, façamos essa leitura desta maneira. Capítulo 13, primeiramente, verso 1, diz assim: Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Agora o capítulo 19, verso de número 51. Eram estas as heranças de que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Agora o capítulo 21, versos 43 a 45. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra a que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém. Meus irmãos, nós temos ouvido ao longo desses domingos a história do ingresso do povo do Senhor na terra da promessa e como o Senhor, o Deus de Israel, o nosso Deus, agiu conduzindo este povo à ocupação da terra que ele prometera a Abraão, a Isaque e a Jacó. Vimos ali o Senhor Deus tomar um povo, ainda que numeroso, mas que por vezes diminuto diante dos seus inimigos, concedendo-lhes assim vitórias miraculosas. Vimos os muros de Jericó serem derrubados, vimos exércitos grandiosos sendo eliminados, vimos a estratégia que nenhum homem teria, mas que Deus concedeu ao seu povo. Vimos, sem sombra de dúvida, Deus agindo
e fazendo o seu povo ingressar na terra da promessa. Agora, uma vez tendo entrado na terra da promessa e ocupado as principais cidades, cabia ao povo agora tomar posse, distribuindo entre as tribos de Israel a terra da promessa. Então, até o capítulo de número 12 desse livro, você tem o momento da entrada, do ingresso na terra. A partir do capítulo 13 até o capítulo 21, você tem a divisão da terra da promessa. E os capítulos finais, a conclusão deste livro. É interessante ressaltar aos irmãos que, a despeito de termos feito essa grande leitura englobando muitos capítulos dessa porção, caberá em outro tempo, se Deus assim permitir, também sermões dentro desta grande porção, como, por exemplo, o caso que envolve a pessoa de Caleb, que foi perseverante em seguir ao Senhor e teve também a sua promessa de maneira específica, uma terra específica prometida pelo Senhor para aqueles que perseveraram firmes, no caso de Caleb. Mas o meu intento nesta noite é, de modo geral, falar para cada um de nós como é que esta divisão da terra da promessa, segundo o padrão de Deus, traz implicações para a igreja do Senhor hoje. Porque corremos o risco de olhar para esse texto e considerá-lo apenas como uma história. Mas esta é a história da redenção, que foi registrada a fim de que cada um de nós, ao lermos estas porções, pudéssemos compreender o que Deus também faz conosco hoje, na medida em que rumamos todos para a promessa do Senhor. E eu quero então, à luz desse texto, ressaltar alguns aspectos que estão presentes nesse capítulo. O primeiro deles é que, quando o povo do Senhor está distribuindo a terra da promessa, eles deveriam atentar de maneira muito específica para a fidelidade de Deus no cumprimento da sua promessa. E para que você entenda isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em dois textos. Gênesis 12, 1 a 3. Por favor, abra comigo e acompanhe. Em Gênesis capítulo 12, você vai ter aqui a primeira referência clara a este povo, a partir de Abraão, no que diz respeito a uma terra. E lemos lá o seguinte, Gênesis 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Observe que no verso 1 há uma promessa de terra. Vai para a terra que te mostrarei. Esta promessa ela é ratificada com Isaac e também com Jacó. Mas um tempo depois, segundo Deuteronômio capítulo 1, verso 8, por favor, acompanhe comigo. E agora já não mais com Abraão, nem Isaac, nem Jacó, mas com Moisés, mais uma vez o povo é relembrado desta palavra do Senhor, desta promessa do Senhor. Então, em Deuteronômio, capítulo de número 1, verso de número 8, a palavra de Deus nos diz o seguinte, preste bem atenção nesta porção. Observe. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. E como se isso não bastasse, em Deuteronômio capítulo 34, eu quero que você também abra, porque isso é muito importante, que você saiba que Deus foi ratificando ao longo do tempo a sua promessa. Em Deuteronômio 34, verso de número 4, lemos: Disse-lhe o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Então veja que na cabeça do povo de Israel havia uma promessa de Deus. Mas, irmãos, essa promessa foi feita há muitos anos atrás, e a pergunta que está aqui presente é, cumpriria Deus a sua palavra? E o que nós vemos nesse texto de Josué é exatamente isto. Por isso que o capítulo 21 de Josué é importante. Mais uma vez eu quero que você vá para lá.
Em Josué 21, você vai ver o que Deus diz sobre o cumprimento desta promessa, como lemos agora nessa noite. E vai se referir então ao fato de que Deus cumpriu cabalmente o que prometeu. Diz assim, verso 43, desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara. Lembre que nos textos anteriores nós lemos sob juramento ou com juramento, ou seja, Deus se interpôs, sendo ele mesmo o testador, dizendo, eu vou cumprir a minha palavra. E agora o povo está dentro da terra, tendo ocupado cada um a sua porção, e Deus novamente relembra, do jeito que eu falei, eu cumpri. Meus irmãos, isso aqui é muito importante para nós hoje, porque às vezes a gente se esquece desse aspecto tão importante acerca do ser de Deus, que é a sua fidelidade. Nós cantamos isso, o hino de número 32, não é? Tu és fiel, Senhor. Nós lemos isto na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é fiel. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Nós lemos isso, mas parece que no nosso dia a dia a gente se esquece dessas coisas. E nos vemos muitas vezes assoberbados, cansados, fatigados, como se Deus não fosse cumprir a sua palavra. Mas eu queria que você, ao ler esse texto, da ocupação do povo, da terra da promessa, você percebesse que Deus cumpre a sua palavra, Ele é fiel a si mesmo. E nada do que Deus tenha prometido deixará de acontecer. O Senhor Jesus Cristo, no seu ministério terreno, disse o seguinte, passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. O que eu prometi vai acontecer. Então hoje você não está caminhando para Jerusalém físico, do ponto de vista geográfico, mas você está caminhando para Jerusalém celestial, e eu queria que você não perdesse de vista isso. Deus prometeu um lugar para você, para mim, para o seu povo, e Ele vai cumprir isto. Não é à toa, portanto, que o Senhor Jesus Cristo, quando conversando com seus discípulos, no momento que antecedia a sua crucificação e morte, Ele disse, vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos lugar. Há uma promessa do Senhor, de que nos resgatará, de que nos levará à sua presença eternamente. E nesta oportunidade, irmãos, todas as dores desse mundo passarão. Todas as lágrimas serão enxutas. Todo sofrimento não mais existirá. E é preciso que você creia em Deus. Creia na palavra de Deus. Os israelitas muitas vezes não creram. E eu vou dar um exemplo disso. Lembra quando Deus, primeiramente, através de Moisés, mandou levantar os espias? E eles foram olhar a terra prometida. Eles vão dar uma olhada, ver como é a terra, ver o que é que tem lá, faz um relatório e traz. E quando eles trouxeram, tudo que Deus havia falado sobre a terra, de fato, era verdadeiro. É tanto que trouxeram um cacho de uva, segundo o texto bíblico, que de tão grande que era, foi necessário 2 homens para carregar. Imagine um cacho de uva dessa natureza. Mas aí aquele povo que estava lá, ouviu 2 relatórios, em perspectivas diferentes. O primeiro deles com Caleb e Josué, disse, olha, a terra realmente é boa, é difícil porque tem gigantes lá, mas Deus é maior. Estou parafraseando. Se Deus nos deu, Ele nos garante isso, nós vamos entrar. Mas a maioria do povo preferiu crer no outro relato, da incredulidade. E o resultado é que Deus os julgou ali, e toda aquela geração que estava presente e que não creu, pereceu no deserto, durante a peregrinação de 40 anos. Incredulidade. Portanto, creia no Senhor e na sua palavra. A segunda coisa que esse texto nos ensina, esta grande porção, irmãos, está na medida em que contemplamos, aí eu queria que você fosse agora para o capítulo de número 14 de Josué. Eu vou tomar apenas alguns exemplos, mas você vê isso ao longo de toda esta porção, tá certo? Josué capítulo 14, eu vou ler os versos 2 e também o verso de número 5, que diz assim, por sorte da sua herança,
como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés acerca das 9,5 tribos. Verso de número 5. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Agora, observe também, irmãos, uma outra coisa importante. No capítulo de número 15, por favor, veja comigo a partir do verso 1. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o limite de Edom, até o deserto de Zin, até a extremidade do lado sul. Foi o seu limite ao sul, desde a extremidade do Mar Salgado, desde a Baía que olha para o sul. E saía para o sul até a subida de Acrabim, passa a Zin, sobe do sul a Cades-Barneia, passa por Esron, sobe a Adá e rodeia Carca, passa por Asmon e sai no ribeiro do Egito. As saídas deste limite vão até o mar. Este será o vosso limite do lado do sul. O limite, porém, para o oriente será o Mar Salgado até a foz do Jordão, e o limite para o norte será da baía do mar, começando com a embocadura do Jordão. Limite que sobe até Bet-Ogla e passa do norte a Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subindo ainda este limite a Debir, desde o vale de Acó, olhando para o norte, rumo a Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Daí o limite passa até as águas de Ensemes, e as suas saídas estarão do lado de Enrogel. Se você observar ao longo da leitura desse texto, você vai ver muitas descrições dessa natureza. E estas descrições apontam para duas coisas importantes que eu quero que você entenda aqui. A primeira delas é que cada tribo recebeu uma porção devida, proporcional. Quem era maior não recebeu porção menor, e quem era menor não recebeu porção maior. Deus deu a cada uma conforme as suas necessidades e características específicas. Deus conhecia o seu povo e sabia o que cada uma dessas tribos precisava. A segunda coisa que está atrelada a estes versos também, irmãos, diz respeito aos limites de cada tribo. E eu acho que a grande maioria de nós, se não teve a experiência de comprar um terreno ou uma casa, mas já viu isso em algum momento, sabe como é que é feita a escritura de um terreno. Você tem a dimensão do terreno, as laterais, frente e fundo, você tem a área total, você tem os limites que fazem esse terreno, de maneira tal que não há confusão. Você sabe que terreno você comprou. Pois bem, aqui você não tem a medida em termos de metros, né, ou braças, ou côvados, mas você tem os limites estabelecidos aqui pelas cidades, de maneira tal que esse texto é como se nós estivéssemos aqui recebendo a escritura de um terreno. É como se Deus estivesse dando a posse, seu limite é esse, ao norte é esse, ao sul é esse, ao leste é esse, ao oeste é esse. Você não pode ficar nem além nem aquém disto. Cada tribo tem o seu limite. E aí toda a terra foi distribuída. E aí você olha para isso e diz, mas meu Deus, para que serve isso? A primeira coisa que vem da primeira assertiva que fiz é que Deus dará a cada um conforme a sua necessidade. Inclusive quando nós chegarmos na herança prometida pelo Senhor, lá também receberemos conforme o padrão que o próprio Deus estabeleceu. E muitas vezes, irmãos, aqui na terra, a gente já experimenta, em alguma medida, falta de contentamento com o que Deus nos tem dado. Então, se você tem uma casinha pequena, e eu falo casinha no sentido de dimensão, você está insatisfeito com isso. Mas você já parou que Deus te dá de acordo com aquilo que você pode ter? O povo de Israel estava nessa mesma condição. Tanto é que quando os filhos de José foram receber a terra que eles haveriam de ocupar, tinha dois problemas. Uma era com muitos bosques e a outra tinha ainda um resquício de inimigo. E eles foram reclamar com Josué, dizendo, a terra é pequena para nós. Ele disse, a terra é pequena, mas vocês são grandes. E a terra não é pequena, porque vocês podem ir derrubar aquelas árvores e ocupar a terra. Vocês podem ir desapossar esses inimigos porque vocês são mais fortes do que ele em Deus. Então vocês receberam a medida certa, nem maior e nem menor. Então nós precisamos olhar para esse texto e entender que Deus dá a cada um conforme as suas necessidades. E assim o será também na eternidade.
Cada um receberá o seu galardão da parte do Senhor. Mas a segunda coisa que esse texto nos mostra, irmãos, é que muitas vezes as pessoas olham para esse texto e dizem, está vendo, esse povo do Senhor é um povo de briga. E de fato, houve briga mesmo, houve guerra. Aproximadamente aqui de 6 a 8 anos de guerra. Por curiosidade, eu fui ver qual o tempo de duração das guerras, né? As grandes guerras, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra e outras guerras. Eu fui observar que, na maioria, as guerras foram um tempo menor do que esta. Então, você imagina o que é passar 6 a 8 anos guerreando. Então, teve luta. Mas Deus prometeu. E por que isso aconteceu? Porque essa terra era do Senhor e Ele dá a quem Ele quer. A Bíblia nos fala que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. O mar, o ar e todos os que nele habitam. Tudo é do Senhor, Ele que resolveu dar. Segundo a razão para essa escritura, Deus prometeu que daria a Israel. Terceira razão, o povo que ali estava vivia em pecado contra o Senhor, cometendo abominações e foram julgados por isso foram expulsos da terra. Então a terra era de Deus, a terra era prometida e o povo que lá estava não deveria estar habitando lá porque foram julgados e condenados pelo Senhor. Então por isso que Deus podia dar escritura para o seu povo. É dele, Ele dá a quem Ele quer. Então não olhe para esse texto reclamando. E nem olhe para a eternidade reclamando porque uns foram salvos e outros não. Porque Deus salva a quem quer, faz promessa a quem quer e concede suas bênçãos a quem Ele quer. Ele é soberano Senhor. O apóstolo Paulo entendeu bem isso. Por favor, abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos e veja o que ele diz sobre isso. Uma forma inquestionável de se debater essa soberania de Deus no ato de salvar e conceder bênçãos ao seu povo. Romanos capítulo 9, verso 14. Olha só o que é dito. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Mas alguém poderia ainda questionar. Verso 19, tu porém me dirás, de que te queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra, outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu a quem não era meu povo, e amada a quem não era amada. Deus, em sua soberania, decidiu fazer isso. Ele decidiu nos adotar e nos fazer herdeiros segundo Cristo Jesus. Foi decisão dele. E agora nesse texto ele está dizendo, cada um de vocês receberá uma porção de vida e a escritura da terra é de vocês. Quando você olha para esse texto, você tem que estar convicto de que Deus não muda a sua palavra e de que Ele te dará conforme o que Ele prometeu. E o que Ele te deu é seu por escritura. Ninguém toma. Até hoje, né? Os judeus falam da terra, de sua posse. Até hoje há briga nesse sentido. Deus concedeu isso. E muito maior é a promessa eterna. A
terceira coisa que eu queria que você atentasse na leitura desse texto, essa visão em perspectiva, é a necessidade de fé para tomar posse da herança. Primeiramente, a fidelidade no cumprimento da palavra do Senhor. Segundo, os limites dessa herança. Terceiro, a necessidade de fé para tomar posse da herança. E aqui eu quero que você observe algumas coisas importantes que aparecem nesse texto. Em Josué capítulo 13, verso de número 13, por favor, veja comigo. Você vai observar também uma porção que se repete ao longo de toda esta grande porção que eu estou analisando nessa noite, junto com os irmãos. Então, em Josué 13, lemos assim: porém, os filhos de Israel não desapossaram os jesuritas, nem os maacatitas, antes Jesu e Maacate permaneceram no meio de Israel até ao dia de hoje. Agora vá para o capítulo 15, por favor, verso de número 63. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até ao dia de hoje. Agora vá para o capítulo 16, verso de número 10. Não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer, assim habitam eles no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sujeitos a trabalhos forçados. Por que Deus registrou isso? E aqui eu quero que você atente bem para uma coisa. Imagine que você recebeu uma herança, uma terra. E dentro dessa terra tem um poceiro. Ele não é dono, ele é poceiro. Vou usar essa expressão porque talvez seja mais comum. Mas a terra é sua, foi prometido, você tem a escritura da terra, mas aí você tem que ocupar a terra. Só que aí você olha para aquele poceiro e diz assim, não vou fazer isso não, vai dar um trabalho danado para tirar esse cidadão daí de dentro. Deixa ele aí, é uma partezinha pequena, não está incomodando, eu tenho uma maior parte, eu vou conseguir superar isto. Mas o tempo passa e o poceiro casa. E quando ele casa, é fértil, começa a ter filho. E aquela porçãozinha dele já não é tão grande, dado o tamanho da família. Ele tinha ele e a esposa, agora ele tem ele, a esposa e 10 filhos. Os filhos crescem e vão ali convivendo com os meus filhos, ou os seus, tomando o exemplo. E aí há uma amizade entre esses filhos, porque eles brincam juntos, jogam bola junto, brincam de pega-pega, esconde-esconde. E esses laços vão se estreitando e geram sentimentos entre esses filhos. E logo, logo o seu filho, a sua filha está adulto ou adulta. E aí, o que acontece? A partir desse sentimento, pai, eu quero casar. Quer casar com quem, meu filho? Com a filha do poceiro. O que o pai vai dizer? Não, meu filho, com o poceiro não pode. Mas pai, eu cresci junto com ele. Eu brinquei junto com ele, nós estudamos na mesma escola. Olha, pai, até o Deus que eles adoram, a gente também adora. Foi exatamente isso que aconteceu com Israel. Deus prometeu a terra, disse que era para desapossar o povo, mostrou que Deus tinha força para tirar o povo, tirar tudo, limpar tudo. Mas o povo, em desobediência, em sua incredulidade, em sua letargia, não ouviu a voz do Senhor. Consequência, abra sua Bíblia em Juízes, por favor. Olha só o que aconteceu por conta dessa desobediência. Juízes, portanto, logo após o período de Josué, tanto é que Juízes começa falando da morte de Josué. Nós temos aqui um efeito que, se pensasse bem, não teria feito desse jeito. Juízes capítulo 1, por favor. Vejam comigo o que é dito, verso número 16. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá, à cidade de Palmeira, ao deserto de Judá, que está no sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram. Por isso lhe chamaram Orma.
Tomou ainda Judá, Gaza, Asquelon e Ecrom com seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá e este desapossou as montanhas, despovoou as montanhas. Porém, não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Preste bem atenção. E como Moisés o dissera, deram Hebron a Caleb, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome antes era Luz. Vendo os espias um homem que saía da cidade, lhe disseram: mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-se ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada, porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então se foi ele à terra dos heteus, edificou a uma cidade, lhe chamou Luz. Este é o nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Tanak, nem os de Dó, nem os de Ibleão, nem os do Megido, todos com as suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Preste bem atenção nisso. Provisão humana. Deus disse o quê? Expulse todos. Foi o que eles disseram? Não, vamos deixar eles como escravo. E ficaram. Prosseguindo na leitura. Efraim não expulsou os cananeus habitantes de Gezé, antes continuaram com ele até Gezé. Zebulon não expulsou os habitantes de Quirion e os sujeitaram a trabalhos forçados. Mas aí veja, capítulo 2, verso 1. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir, vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedeceste na minha voz. Que é isto que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsarei diante de vós, antes vos serão por adversários, os seus deuses vos serão o quê? Laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Agora vamos para o capítulo 3. Isso é muito importante. De Juízes. São estas as nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus, sidônios e heveus, que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes feriram para por eles o Senhor, por Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, e amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus, todos estes são povos que não foram expulsos totalmente. Como Deus havia ordenado, olha o que aconteceu. Tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Quando Deus dá uma ordem, é para cumprir toda. Não é para escolher uma parte em detrimento da outra. Esse povo disse e ouviu do Senhor: ocupe a terra, tome toda a terra, não deixe ninguém, não fique, isso vai ser problema para você. Mas foi o que eles optaram. Estou cansado, 8 anos de guerra, muita luta. Olha, a gente tem até uma provisão, Senhor. Nós não vamos desapossar, mas eles estarão subjugados. Estavam mesmo? Inverteu a situação, basta ler o livro de Juízes. Mudou tudo. Por quê? Por desobediência. Não fizeram como Deus lhes ordenara. Mas é assim que o povo quer fazer. Isso mostra a incredulidade que nós temos. Isso mostra também, irmãos, a nossa negligência em obedecer à vontade do Senhor integralmente. Isto mostra também a nossa ingratidão quando não tomamos posse e executamos aquilo que Deus nos dá claramente como mandamento. Isso mostra a gravidade que há no nosso coração no que diz respeito ao pecado.
Então, quando você vê o povo ocupando a terra da promessa e negligenciando isso, isso não é bom. E décadas depois o povo vai experimentar a triste consequência da sua negligência. Quando eu estava pensando sobre isso, eu fiquei pensando sobre a criação de filhos. E eu fiquei pensando assim, às vezes a gente está cansado de noite, depois do trabalho, né? E quem trabalha cansa. Mas aí você chega em casa, você tem uma obrigação a fazer, que deve ser uma gloriosa obrigação, que é cuidar do seu filho. Talvez sua esposa já tenha passado como a mim o dia todo com ele, e você tem que parar um momento pequeno para ter com ele. E aí você diz assim, não, ele já vai para a igreja. Já tem convívio, só que você esquece que seu filho vai para o colégio, que ele tem vizinhos, que ele tem parentes que não são crentes. Então a frequência dele com gente descrente é maior do que com crente. E você vai negligenciando. Vai empurrando. Décadas depois você pergunta, por que meu filho está assim? Ora, você não cumpriu aquilo que prometeu quando batizou. Deus disse, faça isto. Não faça pela metade, faça todo. E aí, depois a gente vai botar a culpa em quem? Quem é que vai colher os frutos amargos disso? Nós mesmos. Então, ao olhar para esse ponto aqui, eu queria que você entendesse. Quando Deus nos dá uma palavra para cumprirmos, é necessário fé de que Ele está conosco e nos ajudará a cumprir aquilo que Ele nos pediu, ordenou. Perseverança, porque na vida cristã você precisa de perseverança. E certamente temor ao Senhor. Para que ao final você possa estar com a consciência tranquila de que de fato cumpriu a vontade de Deus do mesmo jeito que Ele ordenou. A última coisa que eu quero destacar nessa noite, irmãos, diz respeito a uma expressão que aparece no capítulo 11, 23 e no capítulo 14, verso 15. E esse é o último ponto hoje. Eu queria que você visse comigo. No capítulo 11, verso de número 23, lemos assim. Assim, tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos. E a terra repousou da guerra. Agora vamos para o capítulo 14, verso 15. Dantes, o nome de Hebron era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, os gigantes. E a terra repousou o quê? Na guerra. Esses dois eventos aqui que tem essa expressão, eles estão associados a momentos marcantes no que diz respeito à posse da terra. Por quê? Foram aquelas ocasiões em que, humanamente falando, Israel teria maior dificuldade de superar o inimigo. Porque eram gigantes. Lembra de Golias? Dito está na palavra do Senhor que os homens dessa terra tinham deles que tinham 6 dedos em cada mão e em cada pé. Imagine o tamanho. 6 côvados de altura. Um côvado mais ou menos 50 centímetros. Então, homens de quantos metros? 3 metros. Grande ou pequeno? Hein, Felipe? Grande, né? Mas foi exatamente nesses momentos de grande dificuldade que Deus interviu e ajudou o povo a vencer. Que lição a gente tira dessa dificuldade e da palavra que acompanha o resultado da confiança em Deus? Todas as vezes em que na luta nós confiamos no Senhor e nos dispomos a fazer a vontade dEle conforme Ele ordenou, não há inimigo que possa nos deter em Cristo, e todas as vezes teremos ao final o quê? Paz. Quando você cumpre a vontade de Deus, quando você segue estritamente aquilo que Deus ordenou, quando você faz com confiança nele, sem contemplar
A dificuldade que está à sua frente, embora ela exista, seja real, ao fazer a vontade de Deus, você experimentará o quê no final? Paz. Quer ver um exemplo? Você, como eu, cristão, a vida cristã é um combate. Muitos e fortes inimigos. Para qual deles nós temos força para vencer? Nenhum. Nós conseguimos vencer o pecado sem Cristo? Não. O mundo? Muito menos. E o maligno? Piorou. Mas em Cristo nós vencemos. Por isso que o apóstolo Paulo, abre a sua Bíblia aí em Romanos, por favor. Dá-nos uma instrução extremamente importante. Romanos, por favor. Veja quando ele diz no capítulo 8. Romanos capítulo 8, eu vou ler a partir do verso 37. Olha o que diz. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você sabe como é que Paulo começa esse capítulo 8? Veja comigo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele quer que eu e você entendamos a mesma coisa que o povo no pé de Josué. Todas as vezes que nós guerreamos com o Senhor, pelo Senhor e para o Senhor, por mais que a luta seja dura, ao final teremos o quê? Paz. Paz. Que é fruto do Espírito Santo. Então o povo de Israel tinha que olhar para aquele momento de possessão da terra, uma vez que a terra estava sendo distribuída, entender, meu Deus, sempre vale a pena lutar com o Senhor. É uma tolice fazer diferente disso. Por quê? Primeiro, porque não há outro Deus além do nosso. Segundo, porque Ele é o mais forte de todos. E terceiro, porque lutamos com o Senhor e ao final temos sempre o quê? Paz com Deus. Diante disso, irmãos, eu queria finalizar dizendo o seguinte. Confie sempre no Senhor, porque Ele cumpre a sua palavra. Não despreze isso. Ele disse que mandaria o seu filho para nos salvar. Mandou? Salvou? Ele cumpriu o que prometeu. Ele disse que voltará uma segunda vez, virá uma segunda vez. Ele virá? Sim, virá. Devemos estar aguardando isso. Ele cumpre o que promete. Ele prometeu para nós que nós somos herdeiros em Cristo. E tem uma herança preparada. Você acredita nisso? Que é um local preparado para nós? Um local onde nós não teremos as vicissitudes desta vida? Creia nisso. Creia no Senhor e creia na sua palavra. Não permita que o seu coração se desvie. Tempos tão difíceis temos vivido. Não se aparte da fé no Senhor e na sua palavra. A segunda coisa, querida, e lembre bem disso. Nessa vida nós teremos muitas lutas para ocupar a terra, como aqui descrito. Mas não se esqueça, essas lutas são passageiras. E as tribulações do presente não se comparam com a glória do porvir. Quando eu era militar, a gente corria todo dia praticamente. Especialmente na época de aluno, todo dia. Era no mínimo 4 a 10 quilômetros. Todos os dias. Mas tinha dias que era horrível, porque às vezes você saía de serviço 24 horas e tinha que ir para o treinamento físico, e aí você imagina como era. E aí, uma das coisas que eu lembro os oficiais faziam nos motivando eram as canções que puxavam, cantando e batendo palma, né? Mas eles faziam promessas. Quando chegar lá, em tal lugar, nós vamos ter isso, isso e isso.
Aí geralmente era uma coisa assim, um banho de mangueira. Ou tinha lá alguém do refeitório com um tonel ali, né? Com chamate gelado, bom também. Isso animava, a gente parece que dava um gás novo. Irmãos, infinitamente mais é a motivação que Deus nos dá quando nos faz promessas. Se você está desanimado, contemple as promessas do Senhor. Leia a Bíblia e veja o que Deus tem preparado para você, em Jesus Cristo. Anime-se nisso e prossiga, sem medo, confiante nele. O medo paralisa, entorpece, cega, nos quebranta. E nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para ele, contemple as suas promessas e prossiga, meu filho, com coragem. Finalmente, se você está aqui nessa noite e não crê no Senhor Jesus, que esperança lhe resta? O povo de Israel tinha uma esperança. Qual é a esperança? Vamos entrar na terra prometida. Alcançou? Ó. Nós hoje temos esperança. Qual é a esperança? Que entraremos no gozo eterno com o Senhor. Já e ainda não. Já estamos e ainda não estamos. Mas você que está aqui nessa noite, que não crê em Jesus, o que dele está desviado, que esperança você tem, meu filho? Será que a sua esperança se resume a acabar o Covid? É isso que você espera, é? É isso que você espera. Sua esperança se limita a esta vida? Sua esperança é conseguir um emprego? É ter uma casa? É essa a sua esperança? Meu filho, eu quero lhe dizer que se sua esperança é esta, você está esperando por coisas que não são eternas, não são perenes. E que você não levará para a eternidade. A nossa esperança é o Senhor. Ele é o arrimo da nossa sorte. Ele é a nossa herança. Então, se você está aqui hoje à noite e está esperando em outra coisa que não seja em Deus, eu quero lhe convocar ao arrependimento. Se arrependa rápido, antes que o Senhor volte e não haja mais esperança para você. Isso está na palavra de Deus, que é fiel à sua palavra. Então o povo ímpio via o povo de Israel ocupando a promessa. E perguntou, o que é que vai sobrar para mim? Nada, é tudo do Senhor. E ele deu o seu povo. Hoje, nesse tempo, vocês não saíram, mas vocês sabem que aqui não é o lugar de vocês, vocês vão ter que sair. Então, se você não crê em Cristo, eu quero lhe dizer que não há espaço para você na eternidade. Com Cristo, não. O lugar que ele tem preparado para o seu povo não cabe você, salvo se você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Fora disso, impossível. Impossível. Assim sendo, queridos, esta é a palavra do Senhor. Estas são as promessas que o Senhor nos faz. E nelas devemos estar firmados, convictos, de que aquele que nos prometeu é fiel para cumprir o que prometeu. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, te ajude, te fortaleça e te faça caminhar altaneiramente em Jesus Cristo.